Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho compartilhar com vocês as minhas leituras de fevereiro. Foi um mês, como vocês bem sabem, curto, foram 28 dias, mas para mim foi muito proveitoso. Eu li 3 livros completos neste mês e estou com mais 2 outras leituras em andamento. Então eu vou falar sobre essas 5 obras com vocês aqui nesse vídeo. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, sem mais delongas, vou começar mostrando o primeiro livro concluído, que se chama Tô Perdido, Mudança e Gestão de Carreira, da Adriana Gomes, que é uma psicóloga que focou sua vida na área de RH. Então ela se formou inicialmente em psicologia, pretendia trabalhar com isso, mas a sua carreira foi tomando um rumo meio diferente. Ela começou a trabalhar com uma parte de triagem de currículos, de selecionar pessoas para vagas específicas, e ela foi gostando desse ramo, até que, em determinado momento, ela começou a conciliar essa parte de triagem com a psicologia. E ela começou a encontrar com frequência pacientes que iam até ela e se sentiam insatisfeitos profissionalmente. E é óbvio que se sentir insatisfeito no seu trabalho quer dizer que você está insatisfeito em uma boa, ou melhor, em uma enorme parte do seu dia. Por isso, é natural que essa insatisfação atrapalhe muito sua vida, tem um peso muito grande. Por isso, a Adriana, que é psicóloga, começou a estudar essa questão, desenvolver teorias, desenvolver tomadas de decisões que podem ajudar essas pessoas, e ela traz esse livro aqui, que é muito bom e inclusive não é fácil de achar, mas procurando bem talvez vocês encontrem, tá bom? Com uma outra capa, essa capa aqui é ainda mais difícil de achar. Mas enfim, esse livro ele vai primeiramente trabalhar a questão da aceitação. Então, acontece muito das pessoas se encontrarem ali com seus 30 anos, 40 anos, olharem para a sua vida e pensarem, poxa, eu estou insatisfeito, mas eu já não estou tão novo, então é difícil trocar de carreira agora. E a Adriana, ela vai sim analisar isso de forma realista, vai dizer que é mais difícil quanto mais velho você estiver. No entanto, é possível desde que você siga alguns passos. Então ela vai mostrar quais são esses passos, tá? Outra questão que ela fala é o que costuma gerar insatisfação nas pessoas. Porque às vezes você não está insatisfeito com a sua área de atuação. Às vezes você está insatisfeito com as pessoas com as quais você trabalha. Ou com a sobrecarga de trabalho. Então ela vai desvendando isso aí também. Porque muitas vezes você é feliz na sua área. Só que pelo ambiente, pela sobrecarga, pelo acúmulo de trabalho, por esses motivos você às vezes está se sobrecarregando e achando que você odeia o que faz, mas o problema talvez não seja esse. Então ela vai desvendar essa questão e por fim, é óbvio, ela falará sobre como você pode fazer primeiro para encontrar uma nova área de atuação, caso de fato você conclua que não está satisfeito onde você está. Então, para onde você pode ir, o que você pode fazer, ela vai trabalhar isso e vai mostrar possíveis caminhos e possíveis áreas. E é um livro muito atual, então ela fala um pouco sobre áreas que estão surgindo, coisas desse gênero, o que é muito importante, pode ser uma válvula de escape para várias pessoas. E ela vai falar como fazer essa transição. Então a questão de, primeiro, fazer uma reserva financeira, porque não é fácil fazer essa transição, ela vai trabalhar esse ponto. Ela vai falar também sobre a questão de se preparar intelectualmente. Então, você vai mudar? Beleza. Mas enquanto você ainda está na sua área, você precisa ir aprendendo as qualificações que você vai precisar na área nova. Então, ela fala sobre isso também, para fazer uma transição mais segura. E ela vai falar também sobre o apoio familiar. Você precisa que as pessoas à sua volta estejam ali para te apoiar, te incentivar, porque não será fácil. E você mesmo em alguns momentos pensará, será que eu fiz a decisão certa? E caso isso aconteça, é bom que você tenha uma rede de apoio boa ao seu redor. Dando continuidade nas leituras do mês de fevereiro, eu li um outro livro mais focado em carreira, em profissão. Estou falando do livro O Livro Negro do Empreendedor. Depois não diga que não foi avisado, é o subtítulo, do Fernando Trias de Bes, que é um empreendedor, um homem que trabalha no meio de vendas, né, e de construção de empresas. O que ele basicamente vai falar nesse livro é sobre os FCF. O que são FCFs? São fatores chaves de fracasso. Então esse termo ele é difundido, ele existe de fato? Na verdade, pelo que eu li no livro, não é um termo tão difundido. O termo que de fato é muito conhecido e muito utilizado é FCE, que são fatores chave de êxito.
esse termo ele é muito difundido no setor de empreendedorismo, mas o FCF é meio que o que o autor pretende fazer nesse livro. Então ele pega um tema que existe, né, que é o fatores de êxito, e ele fala, olha, muitas pessoas falam sobre o êxito, falam sobre como dar certo, falam como você deve fazer o passo a passo para você conseguir chegar ao sucesso profissional. No entanto, eu quero falar sobre os fatores que levam as pessoas ao fracasso, porque existem muitos e isso impacta muito na vida das pessoas. Portanto, ele vai estabelecer vários pontos dentro da obra dizendo coisas que geralmente fazem com que as pessoas não consigam perdurar até que a sua empresa se consolide, porque é um processo longo, né? Você primeiro vai criar a empresa, aí vai depender de vários fatores para você conseguir ir alavancando ela, levando ela a uma certa estabilidade. E neste processo, que geralmente dura muitas vezes alguns anos, as pessoas acabam desistindo. E isso vai depender de muitos fatores. Fatores internos da pessoa, então o quanto que essa pessoa ela é resiliente, o quanto que essa pessoa está preparada mentalmente, o quanto que essa pessoa preparou o seu entorno financeiro para que ela conseguisse suportar essas oscilações financeiras de lucro ou não. Como que está a sua rede de apoio, que foi o que eu falei do livro anterior, nesse aqui também é muito trabalhado. Então, se você está empreendendo, está tentando fazer uma empresa dar certo, no entanto, toda a sua rede familiar fala que vai dar errado, não faça isso, volte para a sua vida mais estável, sua vida mais segura, trabalhe para alguém, isso vai afetar seu psicológico. Porque em determinado momento você vai perceber que, poxa, realmente até agora não está dando lucro. E todo mundo fala que eu estou no caminho errado. Será que eu estou mesmo? Então você precisa estar cercado de pessoas que te apoiem nesse sentido. E é claro que ele vai falar também sobre ser racional, né? Então, evitem ideias geniais, por exemplo, é algo que o autor fala dentro do livro. Então, nossa, mas eu tive uma ideia que é muito inovadora, ninguém nunca pensou, eu vou criar um negócio nesse ramo e ninguém vai conseguir lutar contra mim porque eu vou ser hegemônico, só eu pensei nisso. Dificilmente só você pensou nisso. Se não existe nada consolidado nessa área de atuação, muito provavelmente é porque não é tão rentável assim. Então ele fala sobre isso. Ideias inovadoras geralmente não dão tão certo assim. O que geralmente dá certo são ideias padrões muito bem executadas. É uma regra isso? Não, tá? Pode ser que você realmente tenha uma ideia inovadora e dê certo. Só que você vai estar numa porcentagem irrisória das pessoas que fazem isso. Então ele trabalha muito isso dentro da obra. Fala sobre o perigo da esperança. Então, por exemplo, você abre sua empresa. Você começa a ter prejuízo, mas você tem esperança de que vai dar certo. Começa a ter mais prejuízo, esperança de que vai dar certo. Mais e mais prejuízo. Você quebra e quer insistir. A esperança, ela pode ser muito boa no sentido de, poxa, isso vai me manter ali lutando para conseguir algo que eu almejo. No entanto, quando a esperança ela te cega e impede que você veja que você está caminhando para um abismo, isso é um problema. Então você precisa saber analisar esses fatores, você precisa estabelecer limites. Quando você começa seu negócio, você já deve saber até que ponto você pode ir. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado, além do que ele também vai falar sobre a questão de sociedades dentro de uma empresa. Então se é bom ter sociedade ou não é, ele por exemplo não prefere. Ele prefere fazer empresas sozinhos. Inclusive uma particularidade do Fernando é que ele mesmo se considera um administrador de empresas mediano. Ele não é bom para manter empresas. O que ele é bom é em criar. Então ele se considera muito, muito mais um empreendedor e muito menos um administrador, certo? Bom, mas é isso. Ele vai falar também sobre a possibilidade de existirem outras pessoas que nem ele. E ele vai falar também sobre o desapego da sua empresa, que é uma alternativa bem interessante, né? Então você ser uma pessoa que cria empresas, põe ela no mercado e depois vende. Mas isso é claro quando você tiver ali uma experiência boa para que você consiga fazer isso de uma forma frequente, né? Porque se você for viver disso, não é só uma empresa que você vai ter que fazer render. Ou sim, mas terá que ser uma mega empresa, né? Bom, então esses aqui foram os dois livros. Eu não falei, tá, pessoal? Mas este livro aqui, O Tô Perdido, já tem resenha no canal, caso vocês queiram saber mais a fundo sobre ele. O livro Negro do Empreendedor eu resenharei em algum momento. Então nas próximas semanas sairá. E todos os outros livros que eu vou mostrar eu vou resenhar também nas próximas semanas, tá? Então vamos dar continuidade com o livro que mais me sensibilizou no mês de fevereiro. Estou falando de A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver,
da médica Ana Cláudia Quintana Arantes, médica e autora no caso, né? Ela publicou esse livro inicialmente em 2016, mas essa minha edição ela foi publicada em 2022. E eu estou reforçando isso porque a minha edição ela conta com alguns capítulos acrescidos no final que falam sobre a Covid. Então, e são capítulos muito bons, tá? Então por isso que eu estou reforçando que a minha é de 2022. Então a autora, basicamente, ela é uma médica que trabalha com cuidados paliativos. E o que são cuidados paliativos? São estados terminais, né? Então pessoas que têm alguma doença, alguma enfermidade, que não tem mais como reverter esse quadro. Então são pessoas que dentro de alguns dias irão falecer, virão a óbito. E ela administra o medicamento dessas pessoas, ela administra o cuidado, ela, enfim, atua diretamente com esse público. O que, convenhamos, deve ser algo muito devastador, muito triste, muito pesado. E a Ana Cláudia, ela fala sobre o quanto que isso é impactante na vida dela, o quanto que isso foi também muito impactante. E ela vai trazendo, a partir da interação com essas pessoas no fim de suas vidas, né, o que ela aprendeu, as reflexões que ela fez, o que ela trouxe da área dela para a vida, e ela põe tudo dentro dessa obra aqui. Aliás, dentro dessa aqui não, porque existem outras obras dela também, mas parte do que ela refletiu e extraiu deste contato, ela põe dentro dessa obra, trazendo muitas e muitas reflexões. Então, são reflexões bem pesadas. Eu lembro que tem um capítulo que vai falar, por exemplo, sobre os motivos mais frequentes de arrependimento das pessoas quando elas estão no leito de morte. Então, ela diz que muitas pessoas se queixam de não ter aceitado o perdão ou pedido perdão de algumas coisas que aconteceram. Muitas pessoas se queixam, às vezes, de ter trabalhado demais e não ter se dedicado à família. Muitas pessoas se queixam de... Isso aí já é algo um pouco mais novo, né? Mas de ter perdido muito tempo com distrações, que, por exemplo, hoje são os celulares. Em outro momento pode ter sido talvez TV, enfim, coisas desse gênero, e não ter aproveitado a companhia cotidiana das pessoas à sua volta, a sua família, os seus amigos, seu esposo, sua esposa, seus filhos. Então ela fala o quanto que isso gera arrependimento e dor em algumas pessoas quando elas se deparam com a morte, porque para ela, e ela faz essa reflexão, a morte ela é um muro. Um muro que em algum momento vai se pôr na sua frente. Você está seguindo sua vida e tem um caminho. E geralmente, quando você segue esse caminho, você tem estradas alternativas para ir pegando e criando a sua rota. Então, estou vindo aqui com os meus 27 anos agora, eu tenho um caminho nessa área aqui, tenho um caminho nessa outra área, eu vou escolher qual caminho eu quero. Eu posso tratar minha família de uma tal forma ou de outra forma, eu vou escolher a forma como eu vou tratar, e eu vou fazendo decisões quando eu tenho na minha estrada alternativas. Mas para as pessoas que se encontram em estado terminal, basicamente elas seguiram sua estrada, em algum momento elas chegaram diante de um muro. E elas não têm como contornar esse muro, a morte está ali. Elas não conseguem fugir, é inevitável. E o que elas geralmente fazem quando elas param diante desse muro? Elas olham para trás. Elas veem a estrada pela qual elas seguiram. A estrada que elas utilizaram para chegar até aqui. As pessoas que acompanharam ela nessa trajetória, as atitudes que ela tomou, as coisas que ela fez. E aí vem a análise da pessoa, que vai concluir se viveu bem ou não. E muitas pessoas chegam nesse momento satisfeitas pelo que vivenciaram. Outras chegam amarguradas, arrependidas, querendo ter vivido de uma outra forma, sendo que agora não é mais possível. E a partir deste arrependimento de viver uma vida que não deu muito certo, a Ana Cláudia consegue trazer para nós algumas reflexões que talvez nos façam viver melhor, para que quando chegar a nossa hora, em algum momento chegará, quando a gente estiver diante do muro, a gente consiga olhar para trás e falar, poxa, a vida que eu vivi valeu a pena. Lembrar de momentos felizes, lembrar de pessoas que nós amamos, lembrar de pessoas que nós valorizamos, lembrar de um emprego que nós gostamos de estar ali. Não que nós estivemos só pelo dinheiro, só pelo capital, mas sim empregos que nos proporcionaram momentos de alegria. Então, são algumas das reflexões que vem nesse livro. É um livro que, para mim, foi muito especial.
Então deixo aqui a recomendação para vocês dessa obra aqui. Não tem resenha ainda, mas em algum momento eu farei resenha sobre essa obra aqui no canal. Uma obra que para mim foi muito interessante, muito importante, certo? E acredito que possa ter o mesmo impacto na vida de todos vocês. E agora vamos falar sobre os 2 livros que estão em andamento, mas ainda não foram concluídos. Começando por Getúlio Vargas, escrito pelo historiador Boris Fausto, um historiador brasileiro muito renomado. Na verdade, ele inicialmente se formou em Direito, acabou não seguindo nesta área, depois se formou em História, e aí sim ele se encontrou e vivenciou o estudo, a docência dentro disso. E tem muitos livros publicados, dentre eles História do Brasil, que é um tijolão, eu tenho aqui na minha estante, inclusive. Tem também dele o História Concisa do Brasil, que eu tenho, e inclusive já tem resenha aqui no canal, eu li com vocês, e li ele em capítulos, então, se não me engano, são 6 capítulos, eu resenhei cada um dos capítulos, está aqui no canal, caso vocês queiram ver. E aqui o que nós teremos é ele falando sobre a vida de Getúlio Vargas. É uma biografia que eu já adianto para vocês, eu estou um pouco antes da metade dela, eu estou na página 88 e o livro tem 230 páginas, mais ou menos. Então eu estou um pouco antes da metade do livro. Eu já adianto que é um livro que ele vai tratar a vida de Getúlio de uma forma mais política mesmo, tá? Então é natural que o Getúlio Vargas seja tratado de forma política, afinal de contas ele foi o presidente que mais ocupou o cargo na nossa história, na história do Brasil. Mas eu senti falta de um pouco mais do individual do Getúlio, do pessoal do Getúlio, sabe? Eu senti um pouco de falta disso. Existem outras biografias sobre Getúlio Vargas, como por exemplo, tem uma muito conhecida que, se eu não me engano, é escrita pelo Lira Neto, talvez, que são em 3 volumes. Eu acredito que seja dele. Deve ter muito a questão pessoal do Getúlio, e aí sim eu acho muito interessante. É claro que essa não poderia se equiparar até pelo tamanho. A do Lira Neto que eu estou falando são 3 livros de mais de 600 páginas. Aqui é um livro de 200. Então é lógico que aqui ele terá que ser mais preciso em alguns aspectos. Mas eu achei um livro muito focado na carreira, na profissão do Getúlio. E eu achei que foi pouco focado na infância, por exemplo. Enfim, nos gostos dele. Aqui tem um pouquinho do relacionamento dele com a Darcy, a esposa dele, mas também não é muito aprofundado, mas aí pelo menos tem alguma questão ou outra que já ajuda. E basicamente o que eu li até agora nesse pouco mais de 1/3 do livro foi basicamente um pouco sobre a juventude dele, mas como eu disse, uma juventude onde ele não fala sobre aspectos pessoais e sim sobre como ele optou, por exemplo, por escolher fazer a faculdade de Direito. Aí tem um incidente com o irmão dele durante a adolescência, onde o irmão dele acaba cometendo um crime ali que eles conseguem fugir. Aí, enfim, ele vai falando sobre muito a carreira política do Getúlio, desde a graduação em Direito, ele foi conhecendo pessoas, o networking dele, como que ele foi chegando a entrar na parte pública de fato, para aí sim seguir uma carreira. Então tudo isso é trabalhado, e vou adiantar que não é trabalhado de uma forma tão agradável, porque, na minha percepção, tá pessoal, isso aqui não é uma crítica jamais a Boris Fausto, que é um historiador que eu tenho muita consideração. Mas não é tão agradável, por quê? Porque é um livro que foca muito nisso, e aí existem, tipo, às vezes tem uma página só que ele vai falar sobre, sei lá, 6, 7 partidos diferentes, sobre várias pessoas diferentes, e aí, tipo, você realmente começa a ficar meio, putz, quem é esse, quem é aquele, que partido é esse e tal. E é muito informativo, mas é muita informação no espaço curto. E aí, realmente, acaba sendo algo que, pra mim, está sendo um pouco dificultoso nesse aspecto. Mas é um livro que, assim, se você pegar para ler, você sentar com um caderno do lado e anotando passo a passo, você vai aprender muito. O problema é que nesse momento da minha vida eu não estou com tanto tempo para fazer isso. Troquei de emprego recentemente e automaticamente eu estou numa correria um pouco maior. Então eu estou dormindo um pouco, descansando um pouco, estou ficando menos tempo em casa. Então não estou tendo tempo de fazer uma leitura mais calma, mais tranquila. Portanto, esse livro aqui, para mim, tem sido uma experiência bacana, tenho aprendido algumas coisas. No entanto, eu acho que neste momento da minha vida o ideal seria que eu lesse algo mais pessoal, mais íntimo. Eu acho que essa é a palavra, íntimo. Aqui não tem intimidade com Getúlio. Aqui tem Getúlio, passo a passo, politicamente. Eu gostaria de algo mais íntimo, tipo, o Getúlio ele via as coisas dessa forma, ele pensava dessa forma.
na infância dele ele passou por isso, aquilo, entendeu? Coisas desse gênero. Mais um livro muito bom, deixa a recomendação para você que quer conhecer a carreira do Getúlio Vargas. Esse livro aqui é excelente, a linguagem é acessível, como eu disse, são muitas informações, mas a linguagem é muito boa, tá? Então está aqui a obra. Dando continuidade à leitura que eu estou preso de uma forma absurda, eu estou muito impactado por esse livro aqui e eu não esperava por isso. Estou falando de Rafael Montes, Uma Família Feliz. Esse livro aqui foi publicado em 2024 por esse autor brasileiro que se tornou um sucesso, né? Ele tem vários livros que estão vendendo muitas e muitas e muitas cópias por aí. E esse Uma Família Feliz, salvo engano, ele é publicado pela Companhia das Letras, salvo engano, ele é o último livro publicado pelo autor. Eu acredito que seja isso mesmo. E assim, é impactante. Primeiro que o livro ele começa pelo último capítulo. Então, o primeiro capítulo do livro vai contar o final da história. Só que assim, é um final de história muito chocante. Eu não vou dizer o que acontece, porque, né, eu não quero dar spoiler. Mas é muito, muito, muito chocante. Você fala, como assim, cara? Não é possível começar dessa forma. Já é como se tipo, um trem viesse e atropelasse a gente, sabe? E aí a gente vai, depois de concluir o último capítulo, começar do capítulo 1. E aí nós vamos entender o processo para nós chegarmos aonde esse livro de fato chegou no último capítulo que nós lemos pelo começo, né? Então o livro ele tem 350 páginas. Eu comecei esse livro segunda-feira e eu estou lendo ele em raros momentos que eu tenho de leitura. Eu estou lendo ele no horário de almoço, de manhãzinha, quando eu acordo um pouquinho mais cedo e consigo ler um pouco. E ainda assim, nessa correria toda, eu fiz várias horas extras essa semana, então tipo, tá corrido mesmo. Eu já estou na página 210, porque é uma leitura realmente que você lê, você termina o capítulo falando, eu preciso ler o outro. Eu preciso ler o outro. E aí muitas vezes eu terminava, eu li o capítulo no horário de almoço, eu não podia continuar lendo, eu tinha que voltar ao trabalho. E aí, tipo, é muito impactante, mas o livro, assim, ele é espetacular, é muito pesado, muito triste, tá? Não é um livro, putz, que alegria, que maravilhoso. Não, não é. É um livro pesado, impactante, mas é um livro que ele no mínimo mexe muito com a gente. É um livro que vai contar a história de uma família supostamente feliz, para não deixar sem nenhuma informação, né? Só que é uma família muito feliz pelas aparências do mundo. Então quem olha para essa família fala, nossa, eles são perfeitos. Mas quem está ali dentro, vivenciando aquilo, sabe que muito daquilo ali é hipocrisia. Não é a realidade. Às vezes existem brigas, às vezes existem insatisfações, às vezes existem segredos que as pessoas de fora não veem, mas quem está ali dentro sabe. E às vezes existem até, de fato, muitas coisas que poderiam tornar alguém feliz, mas alguma das pessoas ela não está satisfeita porque elas têm os problemas pessoais dela, que pode ser inclusive o caso da protagonista aqui. Ela tem problemas. O ambiente dela até é um ambiente favorável, mas ela não se sente feliz nesse contexto. Então, é isso que o livro vai tratar. Eu acho que uma coisa muito bacana também é que o Rafael Montes, pelo menos na minha percepção ao ler este livro, ele faz várias críticas à banalidade da classe média alta brasileira, né? Então as futilidades, né? Como as pessoas se preocupam com coisas banais, com como que as pessoas, nossa, tipo, enquanto a nossa vida, a vida das pessoas normais se preocupar com coisas de fato importantes, segurança pública, saúde, emprego, conseguir nosso sustento, coisas desse gênero, sustentar nossa família, prover, e a gente se preocupa com essas coisas, enquanto as famílias felizes dos riquinhos, classe média alta, são cercadas de coisas bem mais superficiais e fúteis. Então ele faz isso, não é uma crítica direta, mas se você observar a leitura, você consegue extrair algumas críticas dentro do livro. Mas é isso, pessoal, foram essas as leituras. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo, então estão aqui os livros. 5 maravilhosas leituras, já tem resenha de Tô Perdido, e os outros 4 livros eu irei resenhar conforme for concluindo, os que eu não concluí ainda, e os 2 que eu já concluí eu resenharei nas próximas semanas, tá bom? Um abração, deixem um curtir no vídeo, deixem aqui também nos comentários quais foram as leituras de vocês, se vocês gostaram, como foi o mês, e também se vocês já leram alguma dessas obras aqui, o que vocês acharam, se foi uma leitura de fato tão boa assim pra vocês, ou se não foi tão impactante, enfim, deixem aí que ajuda bastante e também aproxima
nos aproxima, né? Aproxima a mim de vocês através da interação nos comentários, tá bom? Um abração, forte abraço e até a próxima.